Boa tarde. A gente está aqui para falar sobre o projeto que a gente está desenvolvendo para o Ciência Viva, o projeto Ciência Viva da UFO, que vai discutir sustentabilidade. Esse vai ser o nosso tema. No filme Avatar, tem lá aquelas cenas que demonstram a ecologia do planeta e um dos principais fatores é que as árvores elas são meio que conectadas, quase por tipo uma rede global de árvores. Isso é mostrado como algo, né, completamente Ficção, né? ficção, Ficcionário e ilusório. alienígena. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Elas se É, comunicam sim entre si. o nosso ponto foi trazer pra frente que isso não é ficção. Isso acontece de uma forma extremamente complexa, mas extremamente interessante por meio dos fungos. Sim. A gente tá falando basicamente de uma associação mutualística entre as raízes dessas plantas e esses fungos, que são as micorrizas. São muito famosas, acredito que muita gente já tenha ouvido falar, e que elas têm ali uma função ecológica muito grande de captar nutrientes. Só que não só isso. Elas são tipo a internet das árvores, tipo, que nem a gente é conectado por meio Perfeito. da globalização, da internet, que nem tudo é conectado Sim, hoje em dia. exato. As árvores não são exceção, elas também são, Então elas a têm gente essa tem interdependência. essas micorrizas, elas enviam sinais químicos entre si. Eu tava lendo recentemente um artigo, se eu não me engano era da Science, que falava justamente sobre quando uma planta sofria herbivoria, que era algum animal se alimentando, seja um inseto, seja um pássaro, ela emitia um sinal químico pelas raízes nas micorrizas e todas as plantas ao redor começavam a produzir citotóxicos. Esse é o cheiro de grama cortada. Esse é o cheiro, são os Sim, sinais químicos da planta. exato. Citotóxico pra falar, ó, tem problema. Comecem a produzir essas toxinas pra quando chegar em vocês, vocês se defenderem melhor. Infelizmente eles não podem sair correndo, mas Exato, Um grande ponto. E é também importante entender que essas conexões não são feitas apenas momentaneamente, elas são desde o início da vida da planta, ajudando até mesmo na questão do crescimento. As plantas conseguem se comunicar entre si a partir de sombras e as micorrizas fornecem para nutrientes um para outro. Sim, fornecendo tanto nutrientes quanto para redirecionar seu crescimento. Por exemplo, se você está crescendo, se tem uma planta crescendo num espaço cercado de outras árvores, ela consegue entender que ela está com pouco espaço e redirecionar seu crescimento para ser feito de maneira mais efetiva. Sim. Aí, justamente por causa dessa interdependência, que a gente tem que ter ainda mais cuidado quando discutindo a ecologia. Porque o desenvolvimento humano, ele afeta o ecossistema inteiro de forma drástica. Aí você vê que nas fazendas, por exemplo, já tem o conceito dos corredores ecológicos e eles começaram como o jeito do ecossistema ainda manter essa ligação, estabilidade. essa sustentabilidade para os animais irem, voltarem, mas não é só isso. É, eles também são importantes, pelo menos devem ser, para manter essa interconexão entre as plantas, porque um ecossistema, querendo ou não, ele é algo muito delicado. Cada coisa tem sua parte O mínimo e desequilíbrio desequilibra tudo. é Por uma isso que a ecologia é uma ciência tão macro e microscópica ao mesmo tempo. é uma teia. Tipo, não são Perfeito. só as plantas, é tudo que está conectado. Aí, quando você corta uma parte, você acaba isolando. Então, a gente tem essa tese de que é importante a gente preservar essa conexão. Daí que veio o nosso trabalho que a gente está desenvolvendo. Então a gente construiu um terrário explicitando isso, mostrando os corredores ecológicos, as micorrizas, as conexões que fazem entre elas. É os OLED e tal. Sim, para representar metaforicamente, claro, as micorrizas. A gente foi no Parque Sabiá, instruídos pelos professores de luva, máscara. A gente colaborou com a UFA ainda. Sim, teve a colaboração da UFO para coletar fungos, especialmente cogumelos, para poder fazer esse terrário, essa plantação. A gente foi no departamento de agronomia da UFO. Eu recentemente também auxiliei
na horta comunitária deles, que você tinha lá essas parte ali relacionada a cogumelos. A gente desenvolveu uma pesquisa escrita. Sim. Tudo assim com embasamento científico. E é uma teoria muito recente. Ainda não existe um consenso perfeito de é assim que acontece, se é que é assim que acontece. Tem pesquisadores, incluindo da USP, que advogam que sim, ocorre. São os que a gente está se pautando. Mas a gente está querendo entender como é que funciona e quem sabe levar esse conhecimento mais pra frente. Ótimo. Acho que é isso. Ficou alguma coisa pra falar?